Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia para você que está em casa também nos assistindo. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Para nós iniciarmos o momento de louvor agora, eu te convido a se colocar de joelhos juntamente conosco para juntos fazermos uma oração. Convido a irmã Duda para poder estar fazendo essa oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos mais uma vez em Tua santa presença e podermos Te adorar nesse dia. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar, cada dia possamos estar mais alegres para louvar o Senhor e que essas pessoas que estão aí em casa, que elas possam mandar essa mensagem para outros também. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Todos os dias nós devemos louvar o nosso Rei. E nesse momento nós vamos cantar o hino de número 10, Louvemos o Rei. O verso da semana passada foi um verso muito longo, mas essa semana é um verso bem pequenininho, né? E onde está esse texto, Pedro? Esse texto está no livro de Mateus, capítulo 24, no versinho 24, que nós vamos juntos falá-lo nesse momento. Isso mesmo, vamos falar no 3? 1, 2, 3. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 24, 24. Bom, a música que eu vou cantar nesse momento, ela diz que quando nós estamos fracos, com Jesus Ele nos torna forte. Amém. Excelente de tua graça em meu viver, nas angústias e injúrias tenho voz, em teu poder, se fraco eu sou, eu forte sou.
Bom dia para você que está em casa, bom dia para o pessoal que está aqui. Bom dia. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez. Bom dia, Joshua. Bom dia, Tiana. Eu fico muito feliz de estar aqui com você. Também. Eu quero deixar um recadinho para o pessoal de casa. Eu quero agradecer a todos eles que têm nos destinado tanto carinho. Tantas pessoas que têm entrado no canal, que têm comentado, que têm curtido, que têm compartilhado. Eu quero agradecer a você, porque você faz parte da nossa vida, faz parte do nosso ministério, faz parte do nosso chamado. Quero agradecer porque você está se envolvendo conosco, está assistindo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós temos recebido tantos recadinhos, tantos agradecimentos, tanto carinho, né? E obrigada porque você está participando conosco desses momentos tão especiais. E hoje nós temos algo muito legal, muito interessante, né, Joshua, para compartilhar com o pessoal de casa. Nós vamos falar sobre o chamado de Isaías. Olha aí, nós vamos começar a estudar o livro de Isaías. E hoje nós começamos a estudar do capítulo 1 até o capítulo 6, não foi isso? Então nós vamos falar um pouquinho do que está escrito desses 6 capítulos e depois vamos para o capítulo 25 do Profetas e Reis. Então, aqui no capítulo 1 de Isaías, nós vemos a descrição dos pecados e os sofrimentos do povo de Israel. Nós vemos que Isaías ele foi um dos maiores profetas que teve no tempo de Israel, naquele momento que eles estavam na decadência, o povo de Israel. E nós vemos aqui os pecados do povo. E aqui logo no versículo 2 diz assim: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei vos filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Infelizmente, o povo de Israel, ele se voltou contra Deus e seguiu seus próprios prazeres. Eles fizeram o que eles queriam. E nós vemos aqui também que, no versículo 10, o povo de Israel ele é comparado com Sodoma e Gomorra. Algo muito triste, né? Porque eles eram a nação em que eles estavam na prosperidade, estavam seguindo os caminhos do Senhor, mas depois de tudo isso, eles se voltaram contra Deus e infelizmente eles caíram. Muito interessante o que você está falando, Joshua. Eu quero só que você dê um destaque no verso 2. Olha como isso é importante. Verso 2 não, verso 3. Aqui faz uma comparação que eu posso dizer para você que é dolorosa. Porque aqui no verso 3, Deus diz assim, olha, o boi ele conhece o seu possuidor. Ele sabe quem é o dono dele. Mas vocês que são o meu povo, não me reconhecem como Deus de vocês. Vocês estão numa situação pior do que um animal. Pior do que um animal irracional. Porque o animal irracional consegue reconhecer o seu dono, mas vocês não conseguem reconhecer o seu Criador. Imagina que situação o povo de Israel estava vivendo. E essa comparação que Deus faz é uma comparação humilhante.
É uma comparação humilhante. Imagina o povo santo separado sendo comparado a um povo gentil, pagão, que tinha sido destruído. Eu fico imaginando que Israel, por muitas vezes, pode ter contado vantagem. Nós somos povo santo, somos melhores do que Sodoma e Gomorra. E agora Deus pega e faz, vocês são iguais a ele. Imagina que situação horrorosa de se ouvir ou de se pensar. E Deus, nesse capítulo, vai dizendo assim, olha, eu não suporto mais o culto de vocês. Eu não suporto o ajuntamento solene com tanta iniquidade, com tanto pecado. Isso me ofende. Imagina isso, um Deus santo. E o culto hipócrita é condenado. É condenado. Aqui Deus vai falar dos ajuntamentos solenes, dos sacrifícios que ele chama de ofertas vãs. Só que isso está no passado, Joshua. Isso está no passado. Será que nos dias de hoje nós temos uma situação similar? Sim. E eu quero pensar numa coisa. Enquanto eu li esses capítulos, eu fico às vezes pensando assim, que muitas vezes nós nos detemos a reparar o erro da igreja. A gente fica assim, a igreja está fazendo isso. A igreja está fazendo aquilo. Mas olha isso aqui. E a gente se detém a pensar no que o outro está fazendo. Mas você já parou para pensar que nós podemos estar prestando a Deus um culto hipócrita? Que nós, eu, Joana, posso estar ofertando a Deus ofertas vãs que para Ele é insuportável, é abominável. Sabe, nós temos que trazer o que nós lemos para aplicar na nossa vida pessoal. E pensar, Senhor, eu estou em situação parecida ou estou caminhando para isso? Se tiver, Senhor, me tira desse lamaçal. Porque aqui no verso 18, aí vem o convite da graça. É isso que eu acho lindo. É isso que eu acho lindo. Nós estamos estudando aí no livro de Oséias, agora no livro de Isaías. O tema central do livro de Isaías é salvação. É salvação. Isaías, ele dá as advertências e ao mesmo tempo ele fala, mas existe ainda esperança, existe ainda solução. É um resgate divino, sabe? É Deus indo atrás, Deus insistindo, Deus apelando. E uma das coisas que tem ficado na minha mente de hoje, quando eu leio esses livros, é até onde eu vou para salvar alguém? Até onde você vai para salvar alguém? Quanto tempo você espera e ora por uma pessoa para que ela encontre a Jesus? Quanto tempo você insiste por aquele que está no erro? Ou você rapidamente fala, que se vire, não é isso, você não quer continuar no erro? Continua, vai lá, vai lá. Ou se posiciona como juiz e começa a condenar, a criticar. Até onde você vai para salvar alguém? Você consegue imaginar o coração de Isaías ao ver toda aquela cena? Porque diz que a idolatria se tornou tão comum no tempo dele que já não era mais uma surpresa. Gente, nós estamos falando do povo santo. Aquele povo que disse, Senhor, tudo que tu falaste nós faremos. Nós não estamos falando de uma nação pagã. Estamos falando de uma nação, que eu posso dizer que eram os adventistas da época. Consegue imaginar? Mas no verso 18 eu consigo ver um Deus que não desiste, um Deus que vai atrás. Ele chama o povo. Vamos pensar, vamos arrazoar, vamos conversar sobre esse assunto. E ele diz que, lê aí pra gente o verso 18 e o verso 19. Diz assim, vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Olha isso aí, é um convite de graça. Vem, eu posso te purificar da tua imundícia. Eu tenho solução para você, ainda que você tenha descido tão baixo. Eu ainda tenho solução para você? Eu ainda tenho esperança? Eu ainda posso transformar? Mas existe uma parte que nós precisamos fazer. E essa parte está no verso 16 e no verso 17. Olha o que diz o verso 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cesse de fazer o mal e aprenda a fazer o bem. Para de fazer o mal, agora aprenda a fazer o bem. Exercite o bem.
Atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Está aqui o aprender a fazer o bem. Você entende que aprender a fazer o bem está mais interligado ao outro do que você? É importante nós analisarmos. O termômetro da nossa religião está na maneira como tratamos o outro. E esse é o apelo de Deus. Aprendam a fazer o bem. Se voltem para mim, porque eu sou Salvador. E eu sou o suficiente para te tirar da lama do pecado. Porque todo o corpo está contaminado, como disse aqui. Todo o corpo, da cabeça aos pés, está tudo contaminado. Mas eu tenho solução para ti. É isso que Deus estava falando através da vida de Isaías. E adiantando, Joshua, no capítulo 2, o Senhor Deus vai trazendo aqui a glória futura de Israel. O Israel literal não cumpriu o propósito de Deus, que era alcançar as nações. Não foi isso que Deus disse para Abraão: ser tu uma bênção, para que outros recebam essa bênção. Ele não conseguiu. Mas o Israel espiritual alcançará esse propósito. É isso que esse capítulo 2 vem trazendo. Já aqui no capítulo 3, Joshua, olha só, um verso me chamou muita atenção, é o verso 4, lê aí. E dar-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Olha a situação do povo de Israel. Mais à frente vai dizer que, no verso 6, quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser na casa de seu pai: tu tens roupa? Olha só a pergunta. Tu tens roupa? Sê nosso príncipe e toma sob teu governo esta ruína. Olha só, consegue perceber um desespero? Tu tem roupa, tu tem condição aí de ser um príncipe, vai lá, reina ali no nosso povo. Olha a situação. Deus disse assim: eu vou entregar vocês a pessoas, a líderes que não passarão como de criança, de tão imaturos e despreparados que eles estarão para estar diante de um governo. E foi isso que nós vimos mesmo no decorrer dessa história. Príncipes como Acabe, reis como Acabes na realidade, que eram mimados, um mimadão governando um povo, uma nação, e acabou levando a nação para uma ruína. Imagina isso, pessoas completamente despreparadas para serem líderes à frente do povo do Senhor. Por quê? Porque eles mesmos pediram isso. Eles mesmos escolheram a sua ruína. Olha só, no capítulo 3, Joshua, Isaías também vai lançar um julgamento sobre as filhas de Sião. Que julgamento é esse? Ele diz aqui no verso 16, um comportamento, é isso que eu quero que você pense. Às vezes nós, quando vamos falar de modéstia cristã, nós só falamos da joia, do brinco, não sei o que, bababá, mas a essência não é a joia. A essência é o que está por trás disso. Não estou aqui também dizendo que se pode usar joia, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer é que o capítulo 3, ao falar sobre as filhas de Sião, está julgando um comportamento. Olha só, aqui diz que elas são altivas, andam com o pescoço emproado, com olhares imprudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. Aí começa a falar de todas as joias que elas se revestem, mas a realidade é que por trás disso tudo, o orgulho, a vaidade está sendo condenada. Entende? E muitas vezes nós não precisamos usar um brinco para estar alimentando a vaidade dentro do nosso coração. Não é isso? Às vezes, apenas por uma roupa assim mais, posso dizer assim, que ostente mais, que chame mais atenção, um comportamento, a maneira de olhar, de se posicionar, de falar, tudo isso pode estar também sendo visto aos olhos de Deus como algo que não está tão bem, não está tão legal. E mais à frente, nós vamos ver no capítulo 4 e no capítulo 5, Isaías falando sobre a parábola. Você quer falar um pouquinho dessa parábola para a gente? Sim, então aqui nós vemos, logo no capítulo 5, versículo 2, que vem falando da parábola. Que tinha lá um homem, e aí ele plantou uma vinha, e a cercou, a limpou, e ela deu excelentes vides. E aí ele ficou também em uma torre lá no meio, e ele queria que nascessem uvas boas, por isso que ele preparou tudo isso. Mas nasceram as uvas más. E aí nós vemos no verso 5 que diz assim:
Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer com a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto, não será podada, nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Então nós vemos aqui que ela iria ser cortada e ela não iria mais servir para nada, por causa dos seus maus frutos. E a pergunta que se sobressai desse capítulo é o verso 4. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Que mais se poderia ter feito por você, por mim? Deus já fez tudo que precisava ser feito para que nós recebêssemos a salvação. E sabe, eu acredito que foi na aula de ontem, o pastor comentou algo semelhante. Ele disse assim, que para alguém se perder tem que fazer um esforço muito grande. Tem que se fazer um esforço muito grande. E quando eu leio a história de Israel, eu tenho certeza dessa frase. Teve que se fazer um esforço muito grande para Deus dizer, basta, chega. Quantos anos faz que Israel está nessa peleja e Deus indo atrás? É aí que o capítulo 6 surge, o chamado de Isaías. Toda essa situação que nós estamos falando, Joshua, angustiava o coração de Isaías. Ele ficava, meu Senhor, como é que pode o povo de Deus estar nessa situação? E aquilo angustiava de tal maneira o coração dele que um dia ele vai à frente do templo. E ele está, achei isso muito interessante. Aqui o Profetas e Reis diz que ele vai para o pórtico do templo e diz que havia um pensamento na cabeça dele. Eu achei isso muito interessante. No parágrafo que começa, tais eram... Então, no parágrafo que começa, tais eram os pensamentos que fervilhavam. Você achou? Muito bem. Vamos ler então, ó. Tais eram os pensamentos que fervilhavam a mente de Isaías. Ao estar aqui pensamentos, vou ler só mais um pouquinho mais atrás, ó. O parágrafo anterior disse que, em face de tais condições, não era surpreendente que Isaías recusasse as responsabilidades. Ele estava sendo chamado para ver uma coisa muito difícil. Porque, primeiro, o povo estava destinado a ser invadido, a ser cativo pela Síria e tudo mais. Essa situação aconteceria. E a outra coisa era, o povo não queria sair daquela situação. O povo era obstinado. Eles queriam permanecer no erro. Então, Isaías foi chamado para lutar por um povo que não queria mudar e ainda enfrentar o cativeiro que viria das nações pagãs. Imagina isso. Então, ele recuava dessa responsabilidade, porque era muito difícil. Levante o dedo quem queria ir. Quem gostaria de ir para um chamado desse? Acredito que ninguém. Então, a alma dele pesava. Então, quando o chamado a levar a ajudar as mensagens de advertência e reprovação da parte de Deus, durante o último ano do reinado de Uzias, ele bem sabia que haveria de encontrar obstinada resistência. Considerando sua própria incapacidade, olha isso aí, para enfrentar a situação, trabalhar, sua tarefa parecia-lhe inexequível, que quer dizer irrealizável, né? Devia ele, em desespero, renunciar à sua missão, deixando Judá entregue à sua idolatria? Deviam os deuses de Nínive reger a terra em desafio ao Deus do céu? Olha só o que estava na cabeça dele. Eu vou desistir. Eu vou deixar o povo nessa miséria. Quer dizer, então, que agora os ídolos de Nínive, Baal e não sei mais das quantas, vai governar este mundo? Quando ele estava pensando isso, em frente ao templo, aí aconteceu uma coisa espetacular de hoje que eu achei incrível. Diz que subitamente pareceu-lhe que o portal e o véu interior do templo eram levantados e afastados. É como se o templo se estivesse abrindo para ele. Agora imagina isso, ele não podia entrar no templo, né? Imagina isso, ele vê o templo se abrindo para ele. Eu imagino o susto, né? Que ele deve ter levado. E foi-lhe permitido olhar para dentro, sobre o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, onde nem mesmo os pés do profeta podiam entrar. Ali surgiu ante ele a visão de Jeová, assentado em seu trono alto e sublime, enquanto o séquito de sua glória enchia o templo.
De cada lado do trono pairavam serafins, as faces veladas em adoração, enquanto ministravam perante seu Criador e se uniam em solene invocação. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. De maneira que a coluna, o pilar e a porta de cedro pareciam sacudidos com o som, e a casa se encheu com o seu tributo de louvor. Imagine essa cena. Que coisa gloriosa deve ter sido aquilo. E diz que os serafins com 6 asas cobriam o rosto, com 2 asas. Com 2 asas voavam e com 2 asas cobriam os pés. Você consegue imaginar o tamanho da reverência que esses seres santos têm na presença de Deus? Eu estou falando de seres santos, seres que não têm pecado, Joshua. Seres que não têm pecado nenhum, mas que se sentem indignos de estar na presença de Deus e por isso se velam de tamanha reverência. Consegue imaginar a profundidade disso? E Isaías vindo tudo aquilo. Meu Senhor. Por isso que ele disse. O que ele disse no verso? Vamos ler aqui no capítulo 6. Por isso que ele diz aqui, ó, no versinho 5. Eu dou razão de Isaías falar isso. Porque quando ele contemplou, né, a revelação da glória de Deus, diz aqui que ele falou no verso 5. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele falou, estou frito. Eu sou pecador e eu estou na presença de Deus. Vou morrer. E o parágrafo seguinte fala justamente isso. Diz que quando ele contemplou, diz que ele sentiu o senso da pureza e santidade de Deus. Quando você entra na casa de Deus, você sente isso? Você sente esse senso da pureza e da santidade de Deus habitando ali? Se nós não sentimos, nós temos um problema muito sério. Nós temos um problema muito sério se nós não conseguimos sentir isso quando nós entramos na igreja. Isso significa que nós não temos estado na presença de Deus. Nós não temos estado. E Isaías sentiu isso. E ele viu como era, ele fez a comparação dele com aquele ser tão perfeito e com a conduta pecaminosa dele e de seu povo. Aí o texto continua dizendo, ele sentiu que se deixado a sua própria imperfeição e ineficiência, seria inteiramente incapaz de executar a missão para a qual havia sido chamado. Quer saber de uma, Joshua? Nós temos que nos sentir assim mesmo. Desse jeitinho que Isaías se sentiu. Incapaz. Porque na realidade somos. Foi isso que eu fiquei pensando hoje. Eu disse, mas rapaz, eu sou incapaz mesmo. Eu não me sinto capaz. Porque na realidade eu não sou mesmo. Eu não sou capaz de cumprir o chamado que Deus tem para a minha vida. Porque eu sou fraca. E eu tenho um monte de falhas, infelizmente. Não queria ter não, mas eu tenho, infelizmente. E Isaías se sentiu assim. Mas é na nossa fraqueza, é disso que Deus precisa, da nossa fraqueza. Porque é quando nós estamos fracos que nós somos fortes. É quando Naamã estava lá na lama que Naamã era nobre. Consegue imaginar isso, o contraste das coisas espirituais? Então, quando Isaías estava se sentindo assim, completamente incapaz, a missão era muito grande para ele. Era assim que Deus o queria. Mas aí aconteceu algo fenomenal, algo fantástico. Sabe o que aconteceu, Joshua? Prof, essa parte que vocês estão falando é muito linda e isso me emociona muito, porque Deus, ele vinha apelando ao entendimento daquele povo. É tanto que a senhora falou no começo, o boi, ele conhece o seu possuidor. Aí Deus fala, mas vocês não me conhecem, meu povo não tem entendimento. Vimos lá em Oséias que também o povo de Deus perece por falta de entendimento. Aqui em Isaías, novamente, Deus fala, né? Portanto, meu povo será cativo porque falta entendimento. E aí no capítulo 5, verso 20 e 21, diz assim, ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, ai daqueles que são sábios seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. E agora Isaías, ele está ali como a semente santa, porque Isaías era um dos poucos que estavam ali ainda pelo Deus do céu. E é muito lindo ele contemplar o trono de Deus. E ele, como ainda um dos que faziam parte da semente santa,
era justamente esse que o que mais tinha entendimento, digamos assim, né? O que mais estava lúcido espiritualmente, ele se sentiu o nada. Ele falou, meu Deus, ai de mim, eu sou impuro de lábios, habito num povo impuro de lábios, eu estou vendo o rei, o nosso Deus, não é Baal que vai governar, não é os outros, porque parece às vezes que o mal está dominando, né? Mas Deus mostrou para ele que há um trono nos céus, há um Deus que reina, há um Deus que cuida de tudo. E agora vai vir a parte linda que vocês vão comentar, né? Como que ele responde a essa manifestação divina? E é justamente isso que dá a diferença em nossas atitudes e naquilo que a gente consegue alcançar. Qual visão a gente tem de Deus? Porque nós lemos hoje que houve duas visões, uma de Isaías, diante da presença de Deus e tendo um senso de reverência e encarando a sua pecaminosidade como algo ofensivo a Deus, e Uzias, que não tinha reverência alguma, que como sendo ele um rei, enfim, ele achava que ele tinha permissão de entrar no templo e ele mesmo oficiar ali dentro, ele mandava, ele era um rei, e aí ele foi ferido, né, por um juiz, foi ferido com lepra. E então a visão que nós temos de Deus vai reger nossas atitudes. Se nós temos reverências para com Deus, nós andaremos num caminho de santidade. Agora, se nós não temos uma visão correta da santidade de Deus, aí nós faremos aquilo que nós bem quisermos. Depois desses comentários, Joshua, aqui no parágrafo onde nós paramos, diz assim, que todo aquele contexto que os nossos irmãos já falaram, Isaías estava ali, diante daquela visão do trono de Deus, reconhecendo a sua pecaminosidade, aí diz que um serafim, olha, eu fico achando isso tão lindo, né? Olha como Deus, ele se inclina às nossas necessidades, né? Diz que um serafim foi enviado para libertá-lo de sua angústia e capacitá-lo para a sua grande missão. Diz que uma brasa viva do altar foi colocada nos lábios, imagina isso, foi colocada sobre os seus lábios com as seguintes palavras: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Então a voz de Deus se fez ouvir dizendo, vou dar uma paradinha, consegue imaginar uma brasa viva do altar de Deus sendo retirada, tocando nos lábios de Isaías, e essa brasa não queima, essa brasa purifica e retira o pecado e prepara, capacita Isaías para cumprir a missão. Agora ele estava habilitado pelo céu para cumprir a missão dele. Imagina isso, nós precisamos viver essa experiência como missionários. Nós precisamos, Joshua, para cumprirmos a nossa missão, nós precisamos ter essa experiência com Deus, esse nível de relacionamento que Isaías teve. E aí diz que, continuando, Deus faz uma pergunta. Engraçado, né? Olha só, Deus faz a pergunta certa no momento certo, né? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? O que Isaías responde? Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Você quer dizer isso para Deus? Sim. Eu também quero dizer isso para Deus. Eu também quero poder dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Apesar das minhas debilidades, apesar das minhas limitações, Senhor, toque-me com a brasa viva do altar, purifica os meus lábios e usa-me para alcançar outras pessoas. Você também pode dizer isso. Mas sabe o que eu acho mais fantástico no chamado de Isaías? O livro termina dizendo que ele foi um corajoso e paciente ensinador. Não por um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, porque vassoura nova varre bem. A gente observa aqui na escola, o pessoal chega cheio de fervor, animados, agora a gente vai servir a Deus, pega a panela, lava a panela como se estivesse lavando, assim, um caráter, né? Aí pega a vassoura, varre os cantinhos, isso no primeiro dia, né? Aí passa uma semana, 2, 1 mês, chega no 2º mês e fala, o que eu tô fazendo aqui? Porque a permanência é o mais difícil. Começar, muitos começam, mas permanecer no chamado até o fim, isso são para poucos. Aqui diz que por 60 anos Isaías esteve trabalhando pelo povo. Sabe o que é 60 anos? Todos os dias você lutar por um povo que não quer nada com Deus e você não ficar espizinhando, machucando, mas lutando, orando, chorando. 60 anos. Eu quero convidar você a viver isso.
esse tipo de chamado para o resto da sua vida, lutando pelas lutas do Senhor, como Isaías fez. Vamos fazer uma oração por isso, Joshua? Vamos pedir a Deus essa permanência, vamos pedir a Deus essa experiência que Isaías teve. E vamos pedir para o pessoal de casa também, né? Que o Senhor Deus nos conceda isso. Oremos. Pai amado, te agradeço por mais um dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos acordou com vida e com saúde, Senhor. Te agradeço por este momento de estudo que o Senhor nos concedeu e por essa história tão linda do profeta Isaías. Que quando Deus nos chamar, nós não possamos rejeitar o seu chamado, mas nós possamos dizer igual a Ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós nos possamos preparar para terminar esta obra final, Senhor, para que Tu voltes logo. Que o Senhor nos abençoe e esteja com cada um de nós e que este dia possa ser um dia de bênção, Senhor. Que o Senhor seja com o pessoal de casa, os abençoe e que possamos ser missionários também. Que o Senhor nos cuide em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus e nosso Pai. Nós queremos pedir a habilitação do céu para cumprir a nossa missão. Queremos pedir para que a brasa viva do Teu altar, Senhor Deus, toque em nós também. Permita-nos vivermos tal experiência contigo, Senhor, tal encontro. Ajuda-nos a termos a visão do céu, a visão do Senhor, da Tua glória. Ajuda-nos, Senhor Deus, a elevarmos o nível do nosso cristianismo, da nossa religião. Ajuda-nos, Senhor Deus, a andarmos contigo no dia de hoje. Por favor, Senhor, que Teu Espírito Santo recaia sobre nós. Que Teu Espírito Santo seja o nosso purificador e refinador. E que o apelo que o Senhor fez ao povo de Israel possa ser concretizado em nossas vidas. Que venhamos ouvir a Tua voz, a Tua doce voz, nos chamando a viver a missão. Peço isso não só para nós que estamos aqui como missionários, mas para todos que estão ouvindo neste momento, Senhor, essa mensagem. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os abrace, que o Senhor os habilite também a serem missionários. Amém. Nos colocamos em Tuas mãos pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um tchau para o pessoal de casa. Obrigada por estar conosco e até amanhã.